Inicia-se agora o vídeo relatório referente à prática de secagem da disciplina Laboratório de Fenômenos de Transferência e Operações Unitárias 2, do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Catarina. Secagem é uma operação extremamente utilizada na indústria e se refere à remoção de água ou outros solventes de uma matriz sólida por transferência de massa. Ao contrário da evaporação, onde o solvente é removido como vapor, estando o líquido quase no seu ponto de ebulição, o processo de secagem remove quantidades relativamente pequenas de solvente e acontece a temperaturas abaixo da temperatura de ebulição do líquido. Em muitos casos, isso acontece na etapa final de um processo industrial, antes de enviá-lo ao setor de embalagem, uma vez que isso evita gastos adicionais com transporte de umidade ou qualquer outro solvente presente no produto. O processo geralmente é realizado através de calor produzido artificialmente em condições de umidade, temperatura e vazão controladas. Nos procedimentos de secagem, é comum o uso das curvas de umidade por tempo e taxa de secagem por umidade, visto que essas trazem importantes informações sobre o processo. Suas representações teóricas são mostradas nessas figuras. As regiões delimitadas pelos pontos de A a E nem sempre são claramente observadas nos procedimentos experimentais, pois suas extensões dependem fortemente das condições de secagem. Neste procedimento experimental, tem-se maior interesse na região de B a C, representando o período de taxa de evaporação constante. O equipamento utilizado no procedimento de secagem é constituído pelas seguintes partes: soprador centrífugo e psicrômetro, onde são tomadas as temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido, módulo de aquecimento, onde encontram-se as resistências elétricas, quadro de controle, onde são lidas as temperaturas e é feito o ajuste da vazão de ar. Logo em seguida, encontra-se o termopar que mede a temperatura de secagem. Também é possível observar o sistema de pesagem composto por suporte e balança semianalítica e, por fim, a câmara de secagem com suporte para pendurar o corpo de prova. O experimento foi iniciado ligando-se o ventilador e medindo-se a velocidade do ar em 1,9 metros por segundo na temperatura do ambiente. Somente depois a temperatura foi ajustada para 90 graus Celsius, evitando assim que o aparelho descalibrasse. Enquanto o sistema atingiu o regime permanente, o corpo de prova, composto por uma esfera de cerâmica de 5,5 cm de diâmetro e aproximadamente 85 gramas de massa, foi mergulhado em água. Um pino metálico de 16 gramas estava preso à esfera e tinha como função servir como suporte entre a esfera e balança dentro do túnel de vento. A esfera foi retirada tão logo a formação de bolhas de ar em seu redor cessasse. Ao ser retirada do becker, o excesso de água em sua superfície foi removido. Após este processo, o corpo de prova foi colocado rapidamente no suporte, no interior do secador, como pode ser observado nesta figura. Em seguida, foram realizadas medidas de temperatura de bulbo seco, bulbo úmido e massa do corpo de prova a cada 3 minutos, durante os primeiros 15 minutos. O painel elétrico fornecia as temperaturas a serem obtidas e a balança analítica fornecia a medida de massa naquele instante. Nos 15 minutos de experimento até a última medida, tomada aos 115 minutos, as temperaturas e os valores de massa foram colhidos a cada 5 minutos. O experimento encerrou-se quando o valor da umidade não mais variava significativamente. Os objetivos desse experimento foram determinar curvas cinéticas típicas de secagem e os coeficientes de transferência de massa experimentais, comparar os valores obtidos com aqueles previstos na literatura. A primeira curva de secagem obtida representa a variação temporal da umidade e as suas unidades são gramas de água por gramas de sólido seco, para a umidade, e minutos para o tempo. Observa-se que essa curva em muito se assemelha àquela prevista teoricamente e apresentada no início deste vídeo relatório. A umidade inicial da esfera de argila é de 0,190 gramas de água por gramas de sólido seco, e decorridos 115 minutos, percebe-se a tendência da curva de se manter no valor de 0,04, sendo este denominado umidade de equilíbrio. A reta tracejada representa justamente esta reta assintótica. Observou-se no gráfico anterior que os primeiros pontos da curva pareciam colineares, o que é esperado para a seção de secagem, na qual a taxa de secagem permanece inalterada. Gerou-se, portanto, uma regressão linear dos 7 primeiros pontos experimentais e o bom coeficiente de correlação linear parece confirmar que, neste período, a taxa de evaporação é de fato constante. Ao se gerar a curva da taxa de secagem versus umidade do sólido, porém, percebe-se a ausência do período de taxa constante, devido às severas condições de secagem usadas e às pequenas dimensões da esfera de argila. Os primeiros dois pontos obtidos representam o período de aquecimento da amostra, e após atingir o máximo, a taxa de secagem entra em declínio e assim permanece até o final do experimento. As unidades da taxa de secagem são gramas de água por metro quadrado por minuto, e a equação que a representa é esta no canto superior direito, e depende da variação temporal da umidade para cada ponto. Essas derivadas foram obtidas analiticamente como segue. Tomando um trecho da curva de secagem apresentada anteriormente,
pode-se determinar a variação instantânea de umidade de um determinado ponto utilizando seus pontos vizinhos, de tal modo que a média das inclinações das retas geradas pela união destes pontos ao ponto central será a aproximação do coeficiente angular da reta tangente, ou seja, da derivada neste ponto. Este procedimento foi repetido para todos os pontos experimentais, e o gráfico apresentado foi gerado. O ponto de máximo obtido no início da secagem, e aqui apresentado, será o valor adotado para a taxa constante de secagem utilizada nos cálculos a seguir, considerando que esta seria a taxa para condições nas quais as seções das curvas de secagem fossem mais nítidas. O valor de RC, o valor da taxa de secagem constante, é então obtido graficamente e vale 33,68 gramas de água por minuto por metro quadrado, lembrando que neste relatório a letra A representará a água e a letra B o ar seco. Esquematicamente, o processo de secagem no período de taxa constante pode ser representado da seguinte forma. Uma película de água se faz presente na superfície do sólido, pois o transporte difusional e capilar da água na matriz sólida é rápido o suficiente para repor a camada externa de líquido, e a taxa de secagem é determinada pela resistência da camada limite formada. Considera-se que o sólido se encontra a uma temperatura uniforme e constante e igual à temperatura de bulbo úmido, se os efeitos radiantes e de condução térmica forem negligenciados. O ar de secagem entra em contato com a esfera a uma temperatura Td, de bulbo seco, e com um teor de umidade YG em fração molar. A fração YI representa o teor de água no ar imediatamente acima da superfície molhada da esfera. A diferença entre YG e YI é a força motriz para a transferência de água, e o fluxo mássico de água é dado pela expressão mostrada. NA, o fluxo mássico de água, e KY, o coeficiente convectivo de transferência de massa, um dos objetivos deste relatório. A fração molar pode ser relacionada com a umidade absoluta do ar pela seguinte equação, cuja dedução é facilmente encontrada nas referências deste relatório. O valor da umidade é consideravelmente menor que a unidade, como será visto a seguir, e a aproximação é portanto válida. Substituindo as frações molares na equação do fluxo mássico e percebendo que RC nada mais é do que o fluxo mássico de água neste período de taxa constante, obtém-se a equação que relaciona RC com as umidades HW de saturação, na superfície do sólido, e HD, umidade absoluta do ar de secagem. Esta equação será rearranjada de modo a ter-se uma expressão para o coeficiente de transferência de massa experimental, KY. A partir dos dados experimentais coletados, tem-se que a temperatura de bulbo seco média do ar antes de ser aquecido era de 22,25 graus Celsius e a temperatura de bulbo úmido de 19,82 graus. Através da carta psicrométrica pode-se determinar o valor da umidade absoluta desse gás, cujo valor não mudará após seu aquecimento e vale 0,0161 gramas de A por gramas de B. Para determinar a umidade de saturação HW, é necessário uma carta para a temperatura mais elevada, visto que a nova temperatura de bulbo seco é 90 graus, ou seja, a temperatura do ar de secagem. Partindo deste valor e da umidade absoluta do ar de 16,1 grama de água por quilograma de ar seco, obtida anteriormente, obtém-se a temperatura de bulbo úmido para este ar de secagem, valendo 36 graus centígrados. Traçando-se então uma reta horizontal a partir da linha de saturação, obtém-se a umidade absoluta de saturação HW, que vale aproximadamente 38,1 grama de água por quilograma de ar seco. De posse destes dados, juntamente com o valor de RC anteriormente discutido e a massa molar de ar aproximadamente 28,9 gramas por mol, obtém-se para o coeficiente KY experimental o valor de 0,885 mols de B por metro quadrado por segundo. Dividindo-se este valor pela concentração de ar seco na mistura ar mais água, tem-se o valor de KY nas unidades metro por segundo, comuns para a convecção mássica. O valor desta concentração será discutido mais adiante. Para comparar o valor obtido experimentalmente, propõe-se duas metodologias para a determinação do coeficiente de transferência de massa teórico. A primeira será a obtenção do coeficiente de película para a transferência de calor a partir de uma correlação adequada ao sistema em questão, e em seguida, a determinação de KY através de um balanço de energia. O balanço em questão é este apresentado e relaciona o calor transferido à esfera e a massa de água evaporada desta. A correlação de Whittaker, aqui apresentada, vale para uma ampla faixa de Reynolds e foi gerada para escoamentos externos sobre esferas. A tabela com propriedades do ar de secagem é apresentada pois estes valores são necessários para os cálculos subsequentes dos grupos adimensionais de interesse. Como a velocidade do ar de secagem foi obtida antes do seu aquecimento, é necessário fazer uma correção de seu valor, visto que o ar dentro do sistema sofrerá expansão e, portanto, escoará mais rapidamente. Fazendo um simples balanço de massa e de posse das massas específicas do ar nas duas temperaturas em questão, obtém-se a nova velocidade do ar de 2,33 metros por segundo. O número de Reynolds é então calculado e se encontra dentro da faixa de uso da correlação de Whittaker.
Após substituição de todos os valores e constantes, encontra-se o valor de Nusselt médio, ou seja, para toda a superfície da esfera, e consequentemente o coeficiente de película H-, isolando KY no balanço de energia discutido previamente, e sabendo que a entalpia de vaporização deve ser avaliada na temperatura do líquido na superfície, TW, encontra-se KY teórico igual a 0,908 mol de B por metro quadrado segundo. O erro relativo entre este valor e o experimental é extremamente baixo e vale 2,53%, o que demonstra grande confiabilidade nos dados obtidos e no procedimento adotado. Uma segunda maneira de se determinar o valor do coeficiente de transferência de massa teórico é substituir os agrupamentos adimensionais Nusselt e Prandtl por Sherwood e Schmidt, respectivamente, pois estes são equivalentes na transferência de massa. O valor da difusividade DAB a 90 graus é estimado como demonstrado abaixo de posse de um valor na temperatura de referência de 298 Kelvin. Prosseguindo os cálculos de maneira similar àquela feita para a transferência de calor, obtém-se o número de Sherwood por consequência KY teórico igual a 0,919 mols de B por metro quadrado por segundo. O erro relativo foi novamente baixo e vale 3,7%. Como as metodologias são diferentes, o erro associado à correlação para cada tipo de fenômeno varia. Era de se esperar valores divergentes para o coeficiente teórico. A concentração de ar seco na mistura ar mais água é obtida considerando-se a mistura como gasosa ideal e sabendo-se que a relação entre a umidade absoluta do gás e as concentrações de A e B, respectivamente, é conhecida. De posse de duas equações para duas variáveis, obtém-se Cb igual a 32,73 mols de B por metro cúbico de ar úmido. O primeiro problema proposto pede para que se estime a taxa de secagem após 50 minutos de uma esfera com 15 cm de diâmetro, mantendo-se todos os demais parâmetros de secagem iguais. O valor de RC se mantém para sólidos de diferentes dimensões, pois não depende do fenômeno de difusão interna no sólido, apenas da camada de água que o recobre. O tempo, porém, mudará, pois levará mais tempo para uma mesma redução na umidade do sólido. Integrando a equação da taxa para os períodos de taxa constante e de taxa decrescente, obtém-se as seguintes equações, onde Xc representa o valor da umidade crítica, ou seja, a umidade a partir da qual a taxa passa a diminuir. A umidade de equilíbrio é a mesma do outro experimento e vale 0,04. Observando-se o período decrescente, considerou-se que a aproximação linear para a queda seria razoável, dado o bom coeficiente de correlação apresentado e por não necessitar de curvas de ajuste experimentais. Sabendo que a massa específica da esfera é a mesma da usada no experimento, obtém-se a seguinte relação entre massas e diâmetros, resultando assim na massa da esfera de 15 cm. De posse dos demais dados de umidades, a área da nova esfera e da taxa constante, calculou-se o tempo que esta permaneceria em regime de taxa constante, ignorando-se a seção de aquecimento. O valor obtido de 14,5 minutos é inferior aos 50 minutos requeridos e, portanto, neste tempo a taxa de secagem já se encontra em declínio. Utilizando a equação vista anteriormente e rearranjando os termos de modo a se obter a taxa de secagem em função do tempo, tem-se o valor da taxa para 50 minutos de 19,8 gramas de água por minuto por metro quadrado, ou, multiplicando-se pela área da esfera, o valor de 1,4 gramas de água por minuto. Considerando que as esferas de cerâmica são sensíveis a choques mecânicos, os secadores de leito fluidizado não são recomendados. Para esse caso, onde a esfera não deve sofrer impacto, secadores do tipo bandeja, leito deslizante, como usado na secagem de soja, ou secadores do tipo esteira são os mais indicados. Utilizaremos aqui como base a construção de um secador do tipo esteira, utilizado em modo contracorrente. O fluxo de aquecimento é um fator importante, pois caso esse operasse em modo concorrente, o aquecimento prematuro e abrupto da superfície externa das esferas impediria que a umidade interna saísse, causando eventuais fissuras no produto. Os parâmetros para a resolução deste problema são mostrados nesta imagem. Tendo em vista a curva de umidade obtida nos experimentos, sabe-se que em aproximadamente 37 minutos e meio é atingida metade da umidade de saturação das esferas. Com uma vazão de alimentação igual a 2.000 kg por hora, a massa total que o secador deve comportar foi calculada como mostrado a seguir. Dividindo a corrente de alimentação pela massa de cada esfera, tem-se então o número de esferas que vão operar no equipamento. O dimensionamento do secador consiste em estipular sua largura, comprimento, bem como a velocidade na qual a esteira deve se mover. Com base em catálogos de fornecedores de esteiras secadoras, fixou-se uma largura típica de 1,8 metros para este equipamento. Dividindo a largura total pela largura de cada esfera, mais o seu espaçamento, tem-se o número de esferas por fileira. Deve-se levar em conta este distanciamento entre as esferas de cerâmica, de modo que elas não fiquem totalmente juntas. Com uma folga de 1 mm, a fileira estaria com aproximadamente 3 cm de espaços vazios para acomodação de esferas. Para determinar o número de fileiras necessárias e, posteriormente, o comprimento do secador, calculou-se a vazão de material dentro do secador partindo-se do número de esferas
e do tempo de residência destas. Dividindo-se a vazão de esferas pela quantidade de esferas por fileira, obtém-se a quantidade de fileiras que retornam ao interior do secador por unidade de tempo. Como as esferas estão separadas por 2 cm na transversal, devido à presença de anteparos que previnem o rolamento do material, a largura de cada fileira é igual a 7,5 cm. Assim, calculou-se a velocidade da esteira como mostrado a seguir. Conhecendo o tempo em que a esfera leva para atingir a umidade requerida e a velocidade na qual a esteira deverá se mover, pode-se calcular o comprimento do secador. Acrescentando aproximadamente 10% ao valor estipulado, por questão de segurança, o comprimento necessário resulta em aproximadamente 40 metros. Por último, são apresentadas as referências utilizadas na confecção deste vídeo relatório. A equipe agradece a atenção.